Johnny, além de intérprete, você é pesquisador do grupo. Então, a pergunta que eu vou dirigir a você é como pesquisador. Eu queria que você nos desse um depoimento referente a abordando um pouco as dificuldades e os acertos para compor esse quadro que nós denominamos de tambores, né, do espetáculo Onda. Ou seja, assim, pensar um pouco referente a essa relação que a gente usa, que nós estamos levando mais de 5 anos, que nós chamamos de tentativa e erro. Bacana. Obrigado pela pergunta, Cláudio, que me dá a oportunidade de estar discorrendo a respeito desse processo de pesquisa. O estrondo como filosofia já é um desafio, né? A gente sempre bate nessa tecla porque acredito que seja uma das nossas bandeiras, e isso é bacana. Como não tem nada pronto, é muito bom você ir para a sala de aula, ir para campo e tentar se desafiar a descobrir novas propostas, ou então absorver alguma proposta e passar para a nossa leitura, para aquilo que a gente gosta de fazer ou para aquilo que nós pensamos que seja bacana estar mostrando. A respeito desse quadro tambores, bacana é um todo, assim, o tambor enquanto elemento de cena, ele influencia diretamente na montagem do espetáculo, como qualquer outro elemento de cena. A diversidade que ele propõe faz com que você esteja tanto se adaptando, quanto criando, quanto harmonioso. Ou seja, às vezes, na tentativa de se fazer uma proposta, na tentativa de fazer com que uma proposta ocorra, a gente descobre uma possibilidade. Isso, o olhar do diretor coreográfico, do coreógrafo, faz um papel muito precioso na captação desses resultados. Ou seja, teoricamente, se você está se julgando nessa proposta, não necessariamente se for controle estético, controle visual, você na verdade está tentando ao mesmo tempo compor com aquele estímulo que te é dado, ou compor com o estímulo que você pensa, que pode ter um resultado positivo nesse tambor, mas assim, o erro ou o acerto acaba que pode sair, João, passa para a sequência. Peneirado, gira e vem nesse pelo olhar do coreógrafo. A nossa preocupação, além de estar tentando desenvolver a proposta, é estar se safando de qualquer acidente, e esse elemento de cena, pela sua complexidade, também oferece. Eu queria que você discorresse um pouco referente sobre a própria estrutura, ou a sequência, ou partitura, como depende a linha interpretativa, você possa discorrer sobre. Eu queria que você falasse um pouco assim, ou escutar da sua experiência, trilhado um tempo para poder te abastecer a outra posição. Um quadro, né? Um quadro que a gente chama de manobra coreográfica, ou de manobra performática, ou trilha coreográfica, né? Que é o que a gente chama de quadro, que é o quadro coreográfico em si. Só que assim, nesse momento, quando a gente cria esse quadro, a gente tem, nós pensamos você tem que fazer tantas jogadas de tambores, você tem que fazer tal arremesso, existe um roteiro para poder seguir. Eu queria que você discorresse um pouco sobre esse roteiro como instrumento de improvisação sua. Você está me entendendo? Assim, porque na cena a gente constitui um determinado quadro, né? Mas só que quando ela ocorre de fato, você precisa lidar com o imprevisto, né? Eu queria que você discorresse sobre essa questão. Esse caminho que nós geralmente chamamos de partitura coreográfica, às vezes é o que nos dá a possibilidade de ampliar essas horizontes, ampliar essas possibilidades. Uma vez que, quando você está tentando buscar elementos que vai favorecer o quadro, vai estar compondo, porque nem tudo que a gente levanta vai à cena, né? Então, tipo assim, acredito que na verdade o material que a gente joga fora daria para fazer 2, 3 coreografias. Então, assim, a partitura coreográfica ela vem
não só enxertar a coreografia, mas como também fazer você voltar para essa realidade, fazer você pensar nessa realidade. Ela, ao mesmo tempo, acho que ela influi de duas formas. Ela te dá um limite de um lado e te abre uma possibilidade enorme de outro. E aí, nessas variações, tentando brincar com essas possibilidades, que eu acredito que a coreografia aconteça. Uma vez que você soma a sua história, aquelas possibilidades que você está levantando, e o coreógrafo vai colocando aquilo que seja certo ou que seja errado de acordo com o pensamento que ele pensa que seja melhor para esse quadro. Eu acho isso muito bacana, e esse exercício sempre é um exercício de desapego, sempre é um exercício de risco, sempre é um exercício de tentar usar mais. De repente você se sente vazio porque tem toda uma possibilidade para descobrir, e aí essa troca faz com que esse movimento se torne rico, se torne pleno. Isso é muito bacana, assim. O bacana de trabalhar, acredito eu, nessa coletividade é isso, porque acaba que o corpo do seu parceiro, do companheiro que está ali dançando com você, às vezes que não tem nada a ver com esse quadro, mas te inspira a estar descobrindo um caminho para esse quadro que nós chamamos de tambores. Ou mesmo, de repente, uma sugestão, uma troca de ideias faz com que a sua cabeça funcione. E no que tange a pesquisar, acho que essas influências, esses estímulos, eles são totalmente benéficos, eles são totalmente aproveitados. Por mais que de repente você não use, mas já te estimula a estar descobrindo outros processos. Isso é muito, muito gratificante para a gente como pesquisador. Beleza.